Pela manhã nós estudamos sobre ser sal da terra. E agora à noite sobre ser luz. Abra aí comigo, Mateus. Abra o texto comigo. Mateus capítulo 5. Temos ali um casal atrás também. Sejam bem-vindos aqui entre nós. Hoje algumas cadeiras vazias, né? Alguns irmãos viajando. Muita chuva em vários lugares. Então abra seu texto comigo. Mateus capítulo 5. Pela manhã nós lemos e estudamos o versículo 13, vários irmãos e irmãs pediram para que eu desse continuidade àquela mensagem, vou ter que deixar por um outro momento, né? Faltou tempo para a gente poder conversar tudo que estava no texto, mas agora nós veremos aí a partir do versículo 14, Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Diz assim o texto sagrado: Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos aqueles que estão na casa. Da mesma forma, suas obras, boas obras, devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Sublinho com vocês o versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Feche seus olhos e ore comigo mais uma vez. Pai santo, Pai justo, diante do Senhor nós oramos mais uma vez, pedindo que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Pela manhã foi tão importante estarmos juntos em volta da Tua Palavra. E a exortação que veio da Tua Palavra, importante para nós. E a nossa oração é que Teu Espírito fale conosco profundamente nessa noite. Que saiamos da Tua casa renovados pela Tua Palavra, despertados pela Tua Palavra, exortados pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra é viva e eficaz. Que a Tua Palavra pode penetrar nos lugares, nos locais, na nossa mente e do nosso coração, que nós mesmos às vezes não alcançamos. Mas a Tua Palavra vai lá naquele ponto. E nós oramos, ó Pai, pedindo graça e misericórdia do Senhor sobre nós. Que Teu Espírito sopre sobre nós. É a nossa oração em Jesus. Amém. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Veja que Jesus usa duas metáforas para falar aos seus primeiros seguidores sobre a missão tão específica que eles tinham que executar, que realizar nessa vida. E veja que a questão do sal e da luz são duas substâncias extremamente comuns. Nós não precisamos de muitas coisas para entender o que é luz. Desde criança nós aprendemos o que de fato é luz. Quem aqui, como eu, quando criança, tinha medo do escuro? Pouca gente assim? Vocês não confessam. Quem aqui tinha medo do escuro? Até que a nossa mãe falou assim: veja a beleza da luz. Quem aqui tem pavor de comer comida sem sal? Aí depois a gente foi aprendendo a saborear as coisas. E veja que Jesus usa duas expressões extremamente comuns ou cotidianas para falar da ênfase dos seus discípulos e mostrar para eles aquilo que eles deveriam fazer. Ou seja, salgar a vida, como nós estudamos pela manhã, dar sentido, dar sabor à vida e brilhar. É interessante que Jesus aqui está fazendo o seu grande sermão com aquela grande multidão e o povo de Deus estava sendo forjado, formado naquele princípio dos reinos dos céus, do reino do Pai, e assim então Jesus está formando o seu grupo, Jesus está discipulando esse povo e mostrando para eles que eles precisavam dar sequência na obra que Jesus estava inaugurando. Era a obra da graça, a obra da redenção, e Jesus então vem, morre na cruz do Calvário, implanta a sua igreja no mundo e deseja então que a sua igreja, que os seus discípulos avance, e assim Jesus abre esse grande
grande sermão falando o seguinte: olha, vocês precisam salgar e vocês precisam brilhar. Então, nós temos essa identidade de Jesus. Qual que é a nossa missão, irmãos e irmãs? Salgar o mundo e brilhar. E é interessante porque a expressão de ênfase de Jesus é o seguinte: vós sois. E veja que Jesus aqui está tratando conosco da nossa identidade. A nossa identidade é dar sentido à vida, e a nossa identidade é brilhar a luz de Jesus que está sobre nós. Então veja aqui, mais uma vez, Jesus está reforçando, sublinhando a responsabilidade do povo de Deus diante dos outros povos. Nós vivemos e convivemos com outras pessoas, com outras espiritualidades, entre aspas, com outras vivências religiosas, e nós precisamos ser um povo diferente dentro desse contexto que nós chamamos o contexto brasileiro. Então, para esse sentido do termo, nós precisamos entender a responsabilidade. Nós somos diferentes, sim, e precisamos dar sentido à vida, sabor à vida, e influenciar as outras pessoas, as outras nações, a buscarem a Jesus, que é de fato o sentido da existência e também a luz do mundo. Gosto de John Stott quando ele diz assim: nós não devemos perguntar o que está de errado com o mundo. Nós já temos o diagnóstico. Nós deveríamos perguntar: por que o sal não está salgando e por que a luz não está brilhando? O diagnóstico do mundo nós já temos. O mundo jaz no maligno. Aqui não teremos tempos fáceis. Daqui é para o... Completa comigo. Daqui é para o pior. Humanamente falando, vai melhorar? O ser humano já mudou, ele é uma pessoa assim de Deus, consagrada. A nossa humanidade, a nossa sociedade está hoje buscando a Deus. Lembra na pandemia? Quem se lembra da pandemia? Novo normal, quem se lembra? Não, porque o novo normal é o seguinte: as pessoas serão mais educadas, as pessoas serão mais pacienciosas, as pessoas terão mais benevolência, serão mais misericordiosas. Lembra dessa propaganda? E nós, cristãos, pelo menos eu, o que eu disse aqui na igreja? Não se iludam com essa proposta do mundo. Esse novo normal não existe. O novo normal só existe para as pessoas que conhecem a Jesus, porque quem está em Jesus é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez e tudo se faz novo para aquele que anda e ama a Jesus. Logo, essa pessoa nova, restaurada pelo poder do Evangelho, essa pessoa sim vai salgar e essa pessoa sim vai brilhar. Então veja que não há para nós outro diagnóstico. O mundo jaz no maligno, o mundo caminha para o pecado, e nós precisamos fazer essa pergunta que talvez seja incômoda para nós: o que houve com o sal e o que está havendo com a luz? Por que a luz não está brilhando em meio às trevas, e por que o sal está perdendo o seu sabor? Há um ditado popular que diz que a gente conhece uma pessoa depois que a gente come 1 quilo de... Depois que você come 1 quilo de sal, é que você conhece uma pessoa. E eu fico às vezes olhando e perguntando assim: será que as pessoas que convivem com a gente, conosco, sabem quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? As pessoas que convivem com a gente sabem aonde nós dedicamos o nosso tempo, onde gastamos os nossos recursos, por que fazemos isso e não aquilo? Porque às vezes, amados irmãos e irmãs, eu penso que nós estamos em um contexto de trevas, em um contexto de dificuldade, e nós não brilhamos como deveríamos, porque nós, a partir dessa realidade de medo, de confronto com o mundo, nós ficamos meio que escondidos. Afinal de contas, a fala contemporânea é o seguinte: eu não quero me expor, ou eu não quero criar problema com... Eu não quero, pastor, criar atrito. Eu não quero ter nenhuma desavença. Eu não quero ter nenhum dissabor com ninguém. E aí eu falo assim: ô ser humano, seja bem-vindo.
A partir do momento em que nós falamos que nós somos de Jesus, tem 15 olhares para nós que, a partir daquele momento, já nos odeia só porque nós falamos o nome de Jesus, sim ou não? Daí a gente conhece algumas pessoas que falam assim: eu não ia com a tua cara. Fala, por que você não gostava de mim? Não, porque você é crente. Porque você diz isso. Porque você valoriza os princípios do reino de Deus. E veja que o mundo já tem um diagnóstico. E nós precisamos mudar algumas realidades. Para que as crianças estivessem aqui e usassem aquele artifício aí da iluminação, nós precisamos apagar as... Se tivesse nessa claridade, aquela iluminação faria algum sentido para nós? Sim ou não? Não. Outra coisa. Foi interessante porque um pouco mais de um ano atrás, a nossa igreja, esse nosso espaço aqui, o nosso templo, tinha uma qualidade de iluminação. Não sei quantos aqui se lembram. E aí nós trocamos a iluminação. Colocamos lâmpadas de LED, colocamos outros refletores e hoje nós temos uma boa iluminação. Foi muito interessante quando nós colocamos essa iluminação nova e algumas pessoas, o Lucas estava balançando na cabeça assim, falando, é verdade, né? Foi assim? Saíram aqui, pastor, parece que o bairro inteiro está escuro, está em escuridão, não foi? Pastor, agora a gente precisa de mais refletores. Eu falei, não é isso, gente. O bairro sempre foi assim. A igreja sempre teve essa iluminação. Agora, porque nós investimos mais na iluminação, vocês ficaram mais confortáveis com essa iluminação, e essa iluminação trouxe mais segurança para nós. Veja que a luz traz segurança para nós. E você e eu somos plantados por Deus nessa sociedade para passar segurança para as outras pessoas. Para passar essa ideia de que tudo vai bem na presença de Deus, que há esperança no nome do Senhor Jesus. Agora, um problema acontece quando nós temos excesso de iluminação. Por exemplo, antes dessa nova iluminação, não sei quantos irmãos vão se lembrar, nós tínhamos algumas infiltrações nessa parede, algumas infiltrações naquela parede que não apareciam. Quem se lembra? Depois que a gente colocou a iluminação, todo mundo falou, pastor, as paredes aí para o aniversário da igreja, está chegando, precisamos agora arrumar. Veja que a luz revela o quê? As imperfeições. E por que que Deus me plantou, te colocou naquela família, naquele local de trabalho, naquela faculdade, para você revelar as imperfeições das pessoas. E logo as pessoas irão te perseguir, sim. E a perseguição faz parte do cristianismo. Fugir da perseguição é fugir da essência do cristianismo. Agora Jesus aqui diz para nós assim, bem-aventurado, seja feliz quando alguém estiver te perseguindo. Conhece a fábula da cobra que comeu o vagalume? Não, deixa eu falar. No outro dia eu falei do vagalume, deixa eu explicar aqui. Está todo mundo comigo? Quem aqui conhece vagalume? Esse é o primeiro ponto. Falei outro dia para o meu filho, vagalume é um inseto, tem que explicar hoje, né? Aí meu filho falou assim, o que é vagalume? Precisei procurar no Google, mostrar para ele a foto, é um insetinho que ele tem ali na sua parte traseira uma luminosidade, lembra? Quando eu era menino, lá na cidade, a gente pegava, colocava no potinho, guardava, ficava brincando com o vagalume. Ele fica brilhando. Correto? Passa na roupa, fica neon, né? Fica assim, neon. É isso mesmo. E aí, então, conta-se uma fábula que tinha lá um vagalume bonito. E ele começou a se interessar por uma amizade com o sapo e com a cobra. E aí o sapo falou assim, olha, eu poderia te comer, mas eu não vou porque você é muito bonito, vagalume. Aí o vagalume falou, pô, legal, né? O sapo tem uma língua desse tamanho, já viu a língua do sapo? O sapo não me comeu, vou conversar então com a cobra. E aí a cobra, astuta como ela é desde sempre, eu diria desde Gênesis,
não teve a mesma bondade, a mesma compaixão e graça do sapinho, e quando o vagalume estava lá brilhando, bonitinho, e fazendo amizade, mandou uma solicitação de amizade lá no Facebook, e aí, quando a cobrinha viu a beleza do vagalume, o que a cobrinha fez? E lá na barriga da cobra, o vagalume falou o seguinte: ô cobra, como assim? Aí a cobra falou assim: esse é meu papel, tirar de cena quem está brilhando. E algumas pessoas vão te perseguir só porque você está brilhando por conta de Jesus, e isso é normal. Mas nós não podemos deixar de brilhar, nós não podemos nos esconder. E porque nós somos a luz do mundo, Deus vai nos colocar em contextos de trevas. Eu não entendo os cristãos que ficam assim: ai pastor, você não sabe como que é o meu condomínio, a minha casa, a minha família. Agora, se você é a luz tem que estar na onde? Nas trevas, na escuridão, senão não faz sentido. Brilhar onde já tem muita luz é fácil, agora brilhar onde tem trevas, ou diria a Bíblia, densas trevas, aí é difícil. Então veja que Jesus aqui está dando para nós a nossa missão, mas falando o seguinte: olha, vocês precisam brilhar, e quando vocês brilharem, na realidade não é a luz de vocês, é a minha luz que é refletida sobre vocês. Isso aqui é fantástico e fundamental, porque Jesus vem e diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. E agora Jesus chega para a sua igreja e fala o seguinte: vocês são a luz do mundo. Ou seja, nós refletimos uma luz que não é nossa. Essa luz é de... E agora quem quer nos perseguir, quem quer nos ofuscar, vai ter que se encontrar e dar contas a... Então, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, brilhe, pare de se esconder. Não seja omissa. Deus te colocou ali naquele lugar, brilhe muito, e que teu brilho incomode todo mundo, mas glorifique a Deus. Primeira passagem minha em Sorocaba, um irmão uma vez me fez chorar, e eu fiquei bravo toda a vida. Ele falou assim: você é muito jovem, você é muito extrovertido, você é muito brincalhão. Naquela época eu era mesmo. E aí eu fiquei todo bravo, chorei, fiquei bravo. No fundo, eu queria, mas eu sou crente, né? Aí como eu não podia, eu fiquei bravo. Vingança, vou pegar aquele senhor, Espírito Santo quebranta. Vou conversar com o meu conselheiro. Ele fala o seguinte: sabe o que é? É a sua juventude. Estou falando de coisa de 15 anos atrás. Você está brilhando, o trabalho está surtindo efeito. A nossa igreja começa a brilhar nesse contexto, em nome de Jesus, e nós não vamos parar, nós vamos avançar. Queremos que as crianças aprendam a luz de Jesus, queremos que os nossos adolescentes conheçam de Jesus, porque a nossa igreja foi plantada aqui por sonho de Deus, sonho de outros pastores, para que nós sejamos um luzeiro, um farol a iluminar, porque tem muitas pessoas que estão andando em densas trevas. Por exemplo, tem pessoas que estão escravizadas no álcool, sim ou não? Aqui na nossa região, o que eles precisam ver em nós? A alegria do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ser luz. A nossa alegria não vem do vinho, a nossa alegria não vem de um baseado de maconha, a nossa alegria não vem de uma vida sexualmente libertina, não. A nossa alegria vem de Jesus, e nós refletimos a vida de Jesus em nós. Então veja que nós somos a luz do mundo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês são uma espécie de lamparinas.
vocês são lanternas. Quando eu era menino, criança, o meu sonho é ter uma lanterna. Viu de volta? Meu pai, na carreta, para iluminar lá a carreta, tinha uma da Rayovac, cromada. Você lembra, William, dessa aí? Grande. Você lembra? 4 pilhas daquela gigante. Você lembra, Marco? Na nossa época, hein? Década de 80. Eu chegava pro meu pai e falava: pai, deixa eu brincar com a lanterna. Ficava que nem um doido lá debaixo da carreta, iluminando, tentando ver as coisas, porque aquele facho de luz iluminava. Mas veja que Jesus está falando para nós o seguinte: vocês são esses fachos de luz. Em uma Sorocaba que está em trevas, numa sociedade que está em trevas, num Brasil que está nadando em corrupção, e nós precisamos brilhar, iluminar. Vão tentar nos prender, vão tentar nos calar? Vão! E nós faremos o quê? Brilharemos cada vez mais. Uma pergunta: nós vamos parar, recuar ou vamos avançar? Dobrar o joelho e falar: Deus, eu não sei nessa semana, nesse mês, nesse ano, aonde o Senhor vai me levar, mas aonde eu colocar a planta dos meus pés, que eu seja luz, que o meu sorriso traga luz, que o meu olhar traga esperança às pessoas, que as pessoas que estão sem sentido na vida possam ver em mim, em você, em nós, em nossa igreja, que há esperança, e que nós possamos brilhar a luz de Jesus. Quantos lares destruídos que precisam da luz de Jesus, quantas pessoas escravizadas pelos vícios que precisam da luz de Jesus, quantas pessoas em vários contextos, em várias empresas que precisam conhecer a luz de Jesus, quantas pessoas que precisam saber que há esperança para elas. Agora, veja que é importante nós observarmos no texto, porque Jesus fala o seguinte: é impossível esconder uma cidade construída no alto monte. Fazendo a minha lição de casa, viu, Lucas? Eu aprendi que as cidades eram construídas no monte e eram usadas algumas pedras, que essas pedras brilhavam. Eu até anotei aqui pedra de calcária. E à noite elas brilhavam. Eu achei interessante isso, porque as cidades eram construídas no alto para ter visibilidade. E aí nós precisamos entender que Deus nos coloca em alguns lugares, em algumas posições, para que a gente seja como uma cidade iluminada. Coisa linda mesmo de se ver é quando a gente está chegando aqui em Sorocaba pela Castelinho à noite. Quem já teve essa experiência? Que coisa linda, hein? Tirando Goiânia, eu acho que aqui é a cidade mais bonita e iluminada à noite. Semana passada eu fui visitar meus pais, chegando com o Fusca assim, cidade de Sorocaba inteirinha iluminada. Eu falei assim: tem como esconder uma cidade iluminada como essa? Não tem. Tem como esconder uma igreja como a nossa? Tem. Não tem, porque Deus nos colocou aqui para brilhar. Aonde você estiver, fazendo o que você estiver, brilhe a luz de Jesus. E quando alguém falar assim: por que você faz isso com tanta excelência? Por que você coloca tanto amor no seu trabalho, na sua função, na sua vocação? Você fala assim: eu quero ser o melhor, mas não para minha glória, mas para a glória dele. O meu trabalho tem que ser o melhor, mas eu não quero as honras. Eu quero que Ele seja glorificado, porque através do meu trabalho, através daquilo que eu ponho a mão para fazer, eu quero que as pessoas vejam a obra de Jesus em mim e a luz dele refletida em mim. Aí você, a mãe da Elisângela, está fazendo coxinha, salgadinho, quibe, fazendo o melhor em nome de Jesus. Aí a Cleusa está lá atendendo, entregando os medicamentos, né, Cleusa? Para as pessoas lá na farmácia da prefeitura, com aquele sorrisão bonito. Bom dia, fazendo o melhor. Aí a Francisca está lá trabalhando com as suas empadinhas. Hashtag, são maravilhosos. Vem em mim, sem manteiga, sem glúten. Melhor.
Aí está o Mário lá trabalhando, construindo, edificando, reformando casa, fazendo Aí a Marilise está lá cuidando daquelas crianças, entre aspas, bem entre aspas agora, aquele monte de anjinho junto, brilhando a luz de... O irmão Nilo está lá orando de joelhos, né, Nilo? Pedindo que o Senhor nos revista com graça e com misericórdia. O irmão Divaldo está com a carreta, pedindo que Deus tenha compaixão da sua casa. A irmã Socorro está aqui com aquele... Como que chama aquele negócio lá? Esfregão? Só para trabalhar pode fazer esse movimento aqui, hein? Para a glória do Senhor. Aí vem as crianças e falam assim: pastor, nossa igreja é limpinha, né? Como é tudo organizado. Eu falei: tem uma irmã que cuida, né? Aí o Rafael está lá trocando uma lâmpada lá, tomando choque. Não. Fez bom serviço lá na escola? Para a glória e honra do Senhor Jesus. Aí o Renato está lá comandando. Eu tive lá com o Renato. Mais de 60 professores. Não, o Renato é valente. Professores, mais os alunos. A escola dele é um negócio assim gigantesco, brilhando a luz de... Você imagina a Thelma dando aula de português? Não, Thelma? Por que essa professora aí é tão boa, tão competente, mas tão brava? Porque ela é enérgica, mas ela quer passar o conteúdo correto, não é assim? Aí a Josiane está lá cuidando da sobrancelha, Jô. É assim? Para a honra e glória do Senhor Jesus. A irmã Edith está passando as coisas lá na máquina de costura, irmã. Para a honra e glória do Senhor Jesus, para fazer o quê? O melhor. Aí a Valneide lá no Habiteto, né, Valneide? Cuidando, né? Você pensou que eu ia esquecer de você? Eu sabia. Estou de olho em você, senhora. Brilhando a luz de... Aí o Lucas, ajudando e assessorando os políticos. O que a gente precisa fazer por esse menino? Orar muito. Ó Deus, 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 ajude ele a ajudar aqueles camaradas, aqueles vereadores que querem fazer projetos pessoais para que eles façam o bem da cidade, em nome de Jesus. Aí está o nosso irmão Luciano, que tem os menininhos dóceis, amigos dele, gente boa. Não posso falar a profissão dele, vocês conhecem. Ângela, você dá risada, né, Ângela? Não pode chorar, né, filha? O Luciano está lá naquele contexto que os irmãos conhecem, de densas trevas. E os meninos têm que olhar no semblante dele e falar assim: ele é diferente porque ele é de Jesus. Ele é de Jesus. Ele está brilhando. O rosto dele é diferente. A alegria dele é diferente. Aí a Kátia está levando o Luquinhas para a escola, está lá na dinâmica da vida, cuidando das crianças, rebanhando as crianças do bairro, e está brilhando o quê? A luz de Jesus. A irmã Júlia que está aqui, que pega 500 mil folhetos nossos aqui para evangelizar, né, Júlia? Falando no ônibus a respeito de Jesus. A irmã Cida preparando aquelas coxinhas maravilhosas. Teremos hoje? Eu não posso comer, mas teremos. Entende? Fazer o melhor, porque através daquilo que nós fazemos, através das obras das nossas mãos, o Pai vai ser glorificado. E ninguém pode esconder. Não dá para esconder Sorocaba, não dá para esconder a nossa igreja, e não dá para esconder você. Você foi alcançado pela graça de Deus, para que você, aonde Deus te colocar, você o quê? Brilhe. Pare de se ofuscar. Não deixe que ninguém aperte aquela tecla para você murchar. Não aceite isso. Brilhe. O mundo precisa de luz, e Deus vai revelar a luz dele
na sua vida, a luz de Jesus vai ser refletida na sua vida para você fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já foi criança como eu e menino bagunceiro, tipo eu, Edivaldo, Marcos, não sei se o Rafael, o Henrique também era assim. Quem aqui já pegou um pedacinho de espelho? O Bruno foi assim. Você tem essa cara de bom menino, Bruno, eu te conheço. O Bruno, pecador. Quem pegou já um espelhinho assim, pegou a luz do sol e ficou tentando pegar uma formiga. O Timóteo falou: pai, vamos fazer uma experiência? Vamos. Eu falei: vou ensinar para você o que eu vou pregar no domingo. Nessa semana, assim, não, detalhe, né? Desde Natal tá chovendo, né? Tá todo mundo meio mofado já. Diga-se de passagem. No momento de sol, falei: filho, vamos pegar aqui um pedacinho de espelho aqui, vamos fazer a luz refletida e lá. Ele falou: como assim? Eu falei: vamos lá, vamos tentar pegar ali. Aí o pecador que mora dentro dele falou assim: vamos matar essas formigas, papai, e tal, raio laser e tal, não sei o que. Eu falei: não, é uma só pra gente ver. Vou mostrar pra você que a luz, ela vem de cima, bate aqui e vai lá. Aí ele falou assim: mas qual que é a lição? Ele já aprendeu, né? Ele está esperto. Qual que é a lição? Essa é a lição. A luz não é minha, a luz não é sua, a luz é de... E ele vai refletir em você para que através de você as outras pessoas que estão na luz, ou não, estão nas trevas, vejam a luz. E não pode esconder. Não tem como pegar uma lâmpada e colocar debaixo de um cesto. Não tem como acender uma lâmpada e colocar debaixo de um balde. Não podemos acender uma lâmpada e esconder. A lâmpada, ela fica acesa para brilhar, iluminar e dar o quê? Claridade. Não tem como esconder uma cidade. E não tem como esconder um cristão sincero. Porque o cristão sincero, ele está cheio de alegria, ele está cheio de esperança, ele passa por grandes dificuldades, mas ele tem tanta alegria que ninguém consegue prender o brilho dele. E é interessante quando Jesus fala o seguinte, olha, versículo 16, caminhando para o final: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar. Você deve brilhar. Você tem que brilhar. E veja que nós não somos salvos pelas boas obras. A salvação é pela graça, por meio da fé. Mas a fé nos leva para as boas obras. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar o seguinte: eu estou aqui porque eu fiz muitas boas obras. Isso é muito comum na nossa cultura brasileira. Não, precisamos fazer muitas boas obras para alcançar a salvação. Não. Uma vez que nós somos salvos, nós praticamos o quê? Boas obras. E aí os cristãos, com medo desse discurso de boas obras, sempre se distanciaram das obras. E o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: não, nós precisamos ter muitas obras. Nós precisamos trabalhar muito. Haja visto, inclusive, que a musiquinha das crianças pela manhã ficou ecoando na minha cabeça o dia inteiro. Deus não quer preguiçoso na sua obra. Uma formiguinha vai lá, corta a folha, a outra carrega. Cada um faz o que tem que fazer no reino de Deus e nós vamos brilhando. Vamos trabalhar e trabalhar muito, porque quanto mais trabalharmos, mais possibilidades de brilhar teremos. Nós fomos salvos pela graça, mas nós fomos salvos para realizar boas obras. Realize boas obras, faça muita coisa, trabalhe muito para Deus, sabendo que por meio do seu trabalho as pessoas podem ver a luz do Evangelho brilhando. E louvado seja Deus por isso. Imagina você sair de um cliente e o cliente falar assim: olha, eu vou te pagar pelo serviço que você prestou aqui, mas na realidade a sua presença aqui foi maravilhosa. Não sei se você já teve essa oportunidade. Nós tivemos essa semana, Natália e eu, de passarmos em um comércio de amigos nossos. E até ela brincou com a gente. Ela falou assim: olha, vocês sempre passam aqui quando nós estamos passando um momento de dificuldade. E ela falou assim: olha, a gente vê luz lá na igreja.
A gente vê que vocês fazem assim, como igreja, um negócio sério, dedicado. Ajuda aquele povo lá, pastor. Faça de tudo. Falei, estamos trabalhando, sem parar. Agora que eu melhorei, então, vamos embora. Muita boa obra. Cuidamos de 10 famílias por mês. 10 famílias. Glorifica a Deus. Amém. Teve uma mensagem que nós recebemos, não é, Natália? De um menininho que estava nos esperando. E o menininho viu a cesta básica que nós entregamos. E ele saiu com o avô para dentro da casa. E ele vasculhando as coisas lá. E nós entregamos água sanitária, sabonete. O que mais, Natália? Ajuda aí, sabão em pó. Aí o menininho voltou assim na escada da casa, triste, sabe o semblante assim? Eu falei para ele, o que foi, meu filho? Eu falei, nada, não foi nada, não. E ele em volta da minha perna assim, menininho, o que foi? Eu sabia que ele queria. Eu falei, eu pensei que vinha mais coisas. Falei, mas tem um monte de coisa aí, ó. Tem fubá, só para provocar o menininho, né? Tem óleo, tem leite em pó. Você gosta de leite? Gosto. Só faltou ele falar assim, com biscoitinho, né, pastor? Aí quando eu tirei o pacote de biscoito, que aquele menininho viu 3 pacotes de traquinas, o olho daquele menininho assim parecia um farol. E naquele momento eu falei assim, que Deus seja glorificado pela ação e atuação da igreja. Quando aquela família que me ligou para se separar, para que a família ia se desintegrar, e nós oramos, e nós abençoamos, e nós pedimos a bênção de Deus, e depois de 2 meses o casal continua unido. O que nós estamos fazendo senão glorificando a Deus, e que as nossas boas obras glorifiquem a Deus, que o nosso relatório da tesouraria glorifique a Deus, porque nós investimos na obra missionária. Que o nosso cuidado com a igreja, que o nosso cuidado com as pessoas, que o nosso cuidado com o bairro redunde em honras e glórias a Deus. Nós oramos, nós clamamos, e daqui a algumas semanas nós sairemos nos bairros aqui ao redor, pedindo graça e misericórdia, pedindo que Deus traga as mais pessoas para nós, e que nós continuemos sendo um farol. Quem está com saudade da praia como eu? Minha sogra foi para a praia com meu sogro. Quem está com saudade da praia? Gostou de chegar na praia e você vê aquele farol, não é assim? Grandão. Para que serve um farol lá na beira da praia? Para iluminar e mostrar o foco para os grandes navios. Senão os grandes navios vão colidir um com o outro. E por que você tem que ser luz? Para você iluminar e falar assim, para de brigar aí, reconcilie-se aí, família, para com isso aí. O bicho está pegando lá no grupo do WhatsApp da família, lá na questão de política, e você tem que iluminar lá, falar, Tem a turma que gosta de conflito, a gente tem que entrar no meio e falar assim, O crente tem que ser meio bombeiro nesse sentido. Ele ilumina, mas ele também apaga o fogo. E eu não sei aonde Deus te levou e onde Deus vai te levar, mas eu sei que você está lá para você salgar e para você brilhar. Brilhe, brilhe, brilhe. Não se esconda, não se omita, não fique com medo, brilhe. Mas e se eu falar a verdade e as pessoas me bloquearem nas redes sociais? E se eu perder amigos? São amigos? Agora, quem está na luz só pode refletir a luz de Jesus. Simples assim. Quem é de Deus vai buscar mais santidade.
purificação. O puro vai buscar mais pureza. E o impuro? Mais impureza. Simples assim. E qual que é a nossa missão? Brilhar. Para que o impuro um dia não diga para nós: não, aquela pessoa lá teve contato comigo e não me falou, não brilhou, não foi luz, era tão corrupto como eu. Não pode. Então veja que aqui é uma responsabilidade nossa, e nós precisamos brilhar. Haja vista que Deus nos colocou nesse contexto para a honra e glória dele. E quando as pessoas verem as nossas boas obras, que tem que ser boas obras para a glória do Pai, que eles glorifiquem ao Pai. E tudo que nós viemos a fazer, segundo Paulo, devemos fazer com amor e com excelência. Guardem isso, por misericórdia. Tudo com excelência. Faça o melhor. Mas a pessoa que vai receber não merece, não importa. Faça para Deus. Porque quem faz para Deus sabe que o Senhor está olhando. Posso contar uma última história? Vocês já estão com vontade de subir para a festa? Tá engraçadinho hoje, né? Tinha que arrumar o teto do banheiro da minha casa. 2 anos sem pintar o teto. E aí, como nesse último ano fez um pouco de frio, e minha turma lá gosta de tomar um banho, não vou nem olhar, né? Gosta de tomar um banho meio quente. Como que fica o teto? Hã? Fica lindo, não fica? Que lindo. Comprei a tinta. Fui na força, na ideia de que meio período aqui da minha folga eu pinto aqui, vai ficar lindo. E aí, Mário, que conhece de construção, de pintura, tô lá pintando, só que o camarada que fez o serviço antes de eu mudar na casa, passou uma massa corrida de má qualidade. Você conhece isso. Quando eu comecei a passar a tinta, Mário, que começou a bolha desse tamanho. E a bolha caiu. Pof! E aí, a minha esposa, não vou nem olhar para ela, que tinha lavado o box naquela semana, ficou brava comigo. No mesmo dia. Olha aqui a sujeira. E é engraçado, você compra o rolo, como que chama lá, para não cair pingo, como que chama? Antigotas. E aí eu não deixei cair um pinguinho, mas caiu uma bolha. Cadeira. Eu quase que eu falei assim: para trás de mim, Satanás, bora daqui, tá amarrado. Bom, tô lá, pinto. Aí tive que fazer o quê? Peguei uma espátula, raspei tudo, maciei, e aí comecei a pintar de novo isso. Mas isso daí demorou, né? E o serviço que era 2 horas, Marco, aí virou um negócio da vida inteira. E era aniversário da senhora, né? Tinha que deixar o teto. Bom, sei que eu estava lá arrumando, pintando, deixando um negócio bacana. Eu falei assim: agora dei 2 mãos de tinta, ficou perfeito, Renato. Você olhava assim, ó, que nem esse aqui, igualzinho esse aqui que eu fiz aqui, ó. Lindão, lindo. Sabe o que aconteceu? Depois de 1 hora, Cordeiro, uma outra bolha. Não acreditei. Eu não acreditei. Aí chega o Timóteo da escola. Você tá nisso ainda? Desde ontem. Animador, né? Legal. Tô lá na escadinha, dentro do box, aquele banheiro do apartamento, com o pincelzinho. Falei: agora já era. Não há de ver que tem uma fissurinha desse tamanho, mas tem lá, de 2 centímetros. Aí a Natália chegou e falou o seguinte: olha, para com isso aí, abandona isso aí, ninguém vai vir aqui na nossa casa e olhar pro teto. Eu falei assim: mas eu vou, eu sei que tá lá o erro, e quando acender a luz vai aparecer. Não vai não, acende aí, senhora. Acendeu, o que tá lá? E nessa semana eu vou arrumar aquele negócio. Ninguém precisa ver, mas eu que estou fazendo preciso fazer o quê? Eu preciso saber que eu fiz o quê? O meu melhor. O cara que fez o serviço antes de mim fez um serviço de péssima qualidade. E eu vou chegar lá, vou fazer um igual dele, me nivelar ele, ou vou fazer um melhor?
O dia que vocês forem na minha casa, no meu banheiro, olha pro teto e fala assim: ó, o pastor é fera, hein? Eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu vou resolver aquele negócio lá. Aquilo que Deus colocar na sua mão, meu irmão, minha irmã, faça com excelência. Faça o melhor que você puder, porque o melhor que você puder vai mostrar o seu caráter e vai refletir a luz de Jesus. Em pé.